Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Organização, Sistemas e Métodos. Hoje nós vamos estudar modelagem utilizando o ML. Lembrando que para o contato para a nossa disciplina é o e-mail ufrn00714@ufrn.edu.br. Na aula passada, nós estudamos alguns conceitos de orientação a objeto. Estudamos o conceito de agregação, lembram? Onde a gente tinha como exemplo o projeto de uma casa, que eu tenho o projeto agregado ao projeto da casa, eu tenho o projeto hidráulico, elétrico, arquitetônico. Agregado ao projeto arquitetônico, eu tenho o projeto interior, o projeto exterior e o projeto de paisagismo. Estudamos também sobre a visibilidade de atributos, atributos e métodos, na verdade. Então, um atributo e um método, ele pode ser público, onde qualquer classe vai ter acesso a esse atributo ou método. Pode ser privado, onde apenas a própria classe vai ter acesso àquele atributo ou àquele método. Ou protegido, que é o caso em que todas as subclasses da classe que possui o atributo ou método protegido vão ter acesso a esse atributo ou método. Então, quando é público, qualquer classe tem acesso, privado, apenas a própria classe, e protegido é a própria classe e as subclasses que têm acesso. Estudamos também sobre carga de métodos, que nós vimos o exemplo dos métodos imprime extrato sem nenhum parâmetro e imprime extrato com parâmetro de dias. Então, na sobrecarga de métodos, você tem dois métodos com o mesmo nome. A diferença é a existência de parâmetros e a saída do método. Nós estudamos também método construtor. Cada objeto, antes de ser criado, precisa passar por um método construtor para criar aquele objeto. Estudamos encapsulamento, que é a ocultação de dados, onde os métodos, para garantir o encapsulamento, os métodos são públicos e os atributos são privados. Nós vimos o exemplo do celular, podemos também dar como exemplo um computador. Você tem ali um teclado que você vai digitando e os circuitos que estão por dentro você não precisa saber, não precisa conhecer. Estudamos também herança, onde nós vimos o exemplo da classe pessoa, onde as classes aluno, professor e funcionário herdam da classe pessoa, ou seja, as classes aluno, professor e funcionário têm todos os atributos e métodos da classe pessoa e mais os seus próprios atributos e métodos. E, por fim, estudamos o polimorfismo, que são métodos com o mesmo nome, mas que exigem herança, né? A sobrecarga de métodos, você tem métodos com o mesmo nome, mudando os parâmetros, mas é na mesma classe. O método está na mesma, os dois métodos estão na mesma classe. No polimorfismo, nós temos classes que utilizam herança e que têm o método nas duas classes ou apenas em uma classe. Então, a gente pode dar como exemplo uma classe pessoa que tem como aluno, né? Que pessoa é a classe mãe ou classe pai, e aluno herda de pessoa. Então, o método, por exemplo, alterar nome, ele pode existir na classe pessoa e na classe aluno ou só na classe pessoa. Hoje, eu começo a aula levantando para vocês alguns questionamentos, né? Como desenvolver um software? Imagine aí, como é que você pode desenvolver um software? Eu sei uma linguagem de programação, chego lá e começo a programar? Será que é assim? Quais são as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um software? Será só você como programador? Eu sou programador, chego lá e desenvolvo o software e pronto. O meu software é o bom, é o melhor, é o que vai funcionar.
Será assim? Ou será que existe a necessidade de um projeto de software? Qual a real necessidade de projetar um software? Então, para desenvolver um software, você precisa antes fazer um projeto do seu software. Não é só chegar e programar, desenvolver código. Da mesma forma de quando você vai construir uma casa. Você não chega e constrói a casa. Você tem que ter um projeto para desenvolver sua casa. Então, no projeto do software, e durante todo o desenvolvimento do software, você não faz tudo sozinho como programador. Você precisa do usuário, você precisa do cliente, você precisa das pessoas que conhecem aquele sistema, como funciona. Né? A gente chama também de stakeholders, que são todas aquelas pessoas interessadas no projeto, todas as pessoas interessadas no sistema. Então, todos os stakeholders fazem parte do projeto do sistema, do desenvolvimento do software. E o que significa modelar um software? Eu preciso modelar, né? Eu preciso criar um projeto, eu preciso modelar. Veja aí por essa figura. Nessa figura nós temos, né, um moldezinho para desenvolver uma blusa. Então é a mesma coisa. Você precisa modelar o seu software para que você tenha um molde para desenvolver o seu software. Tá? Então, modelar é a atividade de construir modelos que expliquem as características ou o comportamento de um software. E por que modelar um software? Entre outras coisas, porque eles frequentemente costumam possuir a propriedade de crescer, isto é, aumentar em tamanho, complexidade e abrangência. Sempre que a gente desenvolve um software, o cliente está querendo melhorias. Normalmente, a gente tem que estar sempre melhorando de alguma forma. E essas melhorias é que fazem crescer o software. Eu me lembro quando eu estudava, eu tinha um professor que ele dizia, quando um software não tiver mais nenhuma alteração a ser feita, quando o cliente deixar de pedir alteração, é porque o software morreu. É porque ninguém usa. Né? Então, como o software cresce, já pensou um monte de código sem ter um projeto? Fica um emaranhado danado. Você vai tentar corrigir uma coisa, tem que corrigir em vários lugares, tem que sair mudando um monte de coisa. E quando você tem um projeto, você consegue planejar melhor a manutenção do seu software. Então, na construção de um software, os modelos podem ser usados na identificação das características e funcionalidades que o software deverá prover e no planejamento da sua construção. Então, a modelagem facilita não só a construção, como também a manutenção do software. E aí, como é que a gente faz esse projeto? Uma das formas mais utilizadas para fazer projeto de software é a linguagem de modelagem unificada, que nós chamamos de UML. A UML é uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas computacionais por meio do paradigma de orientação a objetos. Então, o UML já é voltada para orientação a objetos. Não é uma linguagem de programação, não confundam. O UML não é uma linguagem de programação. É uma linguagem visual para especificar, construir e documentar os artefatos dos sistemas. Um outro conceito, que é uma linguagem para especificação, visualização, construção e documentação de artefatos de sistemas de software. Então, nós temos aqui 3 definições sobre a UML e que levam ao mesmo conceito, de que é uma linguagem para modelar sistemas, para projetar sistemas. Qual o objetivo da UML? Auxiliar os engenheiros de software a definir as características dos softwares. Então, as pessoas que estão desenvolvendo, os engenheiros que vão pensar no software, eles vão definir as características do software. E aí, a UML ajuda nessa definição de características. Aqui nós temos um diagrama com a família
dos diagramas UML. Então, veja que nós temos dois tipos principais de diagramas, que são os diagramas comportamental e estrutural. Então, os nomes já dizem, né? O comportamento do sistema e a estrutura do sistema. Dentro dos diagramas comportamentais, nós temos os diagramas de caso de uso, de atividades, máquina de estados. Esses que estão preenchidos com azul são os que a gente são os mais utilizados. São os que a gente vai estudar na nossa disciplina. Vamos ter uma visão geral de todos hoje, mas vamos aprofundar o estudo nesses que estão azul, com o sombreado azul. Então, dentro do comportamental, nós temos também os diagramas de interação, que são diagramas que explicam como o sistema vai interagir, né? Então, nós temos os diagramas de sequência, de comunicação, de tempo e o diagrama geral de interação. Nos diagramas estruturais, nós temos um diagrama de classes, que é super importante. Não dá para construir um sistema sem um diagrama de classes. Temos o desenvolvimento, que é o de arquitetura de redes, um diagrama que vai mostrar a arquitetura de redes necessária para o sistema. O diagrama de pacotes, diagrama de objetos, de estrutura composta, de perfil e de componentes.